You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? Fala pessoal, beleza? Bom, decidi fazer esse vídeo aqui para explicar sobre um assunto que fizeram questionamento. Foi até legal o questionamento que fizeram sobre a live que eu tô fazendo sobre Look Dev. Eu falando sobre o processo de exportar do Maya para o Blender e depois fazer o Look Dev, e vieram com um questionamento que eu considero até interessante, que foi o Domingos Aquino. Ele perguntou, na verdade indagou o seguinte: pessoal, o que eu vou compartilhar com vocês não é uma crítica, só uma observação de alguém que trabalha com 3D. Eu dei uma olhada no post do vídeo e fiquei com uma dúvida. Que pipeline utilizaria essa lógica de usar o Maya para modelar, o Blender para Look Dev? Pelo render, Eevee, Cycles, outro motor como RenderMan, como finalização no Blender? Não seria a justificativa? Você pode fazer tudo no Blender, e eu até acho que usuários desse software conhecem o poder dele, sequer cogitariam de usar outro software para fazer algo que você consegue também no Blender. Por outro lado, fazer tudo no Maya tem até outra possibilidade, e você vai perder tempo para renomear arquivo, textura, criar shader, para que o Blender consiga reproduzir isso. Sei lá, digamos, se o arquivo for salvo com a saída do render, como Redshift ou RenderMan, será que todos os materiais, texturas, seriam interpretados pelo Blender com Alembic ou FBX? Só percebi algo que pode ser interessante nesse processo se você tiver uma única licença do Maya para usar em curta-metragem, por exemplo, ou vídeo musical, animação, algo que tenha que ser entregue com urgência e o cliente exige que toda modelagem, rig e animação seja feita no Maya. Como Look Dev, eu acho pouco provável. Acho que se utilizar as máquinas do Blender como render farm, pode até ser algo para se pensar, mas tem que desenvolver um script que resolva a questão da textura e shader para fazer na unha. É insano, mas o processo, tirando essa possibilidade remota e braçal, não é operacional, um pouco como querer reinventar a roda. Beleza, entendi o seu ponto de vista, porém você tem que entender o mercado, tá? Não adianta chegar falando que eu acho isso ou aquilo, sendo que você não entende como o mercado se comporta e o que está acontecendo no mercado. Aí eu vou começar a falar sobre alguns exemplos. Por exemplo, tem uma empresa chamada Creative Cube, ou Cube Creative, né? Deixa eu pegar o site aqui. E aí eu vou falar já de experiências em que eu tive. Então você tem uma empresa chamada Cube Creative, que é essa empresa aqui. O que acontece? Essa empresa ela trabalhava com o Maya, ok? Ela trabalhava único e exclusivamente com o Maya. E até onde eu sei, eles estão migrando para o Blender, beleza? E, por exemplo, essa série aqui foi feita no Blender. Quando eu entrei em contato com eles para mim fazer um teste de animação, eles perguntaram: Edgar, você quer fazer o teste no Maya ou no Blender? Aí você vai falar, você vai perguntar, mas por que disso? Aí agora você tem que entender com relação ao mercado, ao que está acontecendo. O que está acontecendo é muito simples, está faltando mão de obra, beleza? Está faltando mão de obra em Max, em Maya, em Blender, em o que seja. Porém, a situação do Blender ela é um pouco mais complicada. Por quê? Não porque o software é ruim, não é. É porque o software, por ele ser pequeno, tem poucos adeptos, poucos profissionais que têm qualidade do trabalho para estarem prestando serviço utilizando o Blender. E aí o que acontece? Você limita muito as empresas com relação à contratação. É o ciclo do mercado que eu chamo.
ciclo é o seguinte: a empresa fala que não vai utilizar o Blender porque não tem profissional, e os profissionais não se especializam em Blender porque não tem empresas para trabalhar com Blender. É isso que acontece. E aí as empresas, elas são forçadas a fazer o quê? Um que eu chamo de híbrido. Elas te dão a possibilidade de você trabalhar em um ou em outro até chegar a um ponto em que essas pessoas elas já estão aptas a trabalharem no Blender e aí elas largam o software Max, Maya e vão trabalhar no Blender. Simplesmente por isso, tá? E isso não acontece só, a gente tá achando que é só isso, do Maya pro Blender, do Max pro Blender. Não, isso acontece do Maya pro Max, do Max pro Maya. Isso acontece, é normal, tá? Então não achem que, ai, nossa, eu não vejo propósito. Então, o problema é da sua visão com relação ao mercado e não como o mercado se comporta, beleza? O mercado se comporta de, é inviável. Não, justamente é para isso que os caras criam scripts para que tragam essas informações que você precisa de material, shader ou reaproveitar elementos. Imagina numa série de animação aonde você já tem a paleta de cor definida, onde você já tem todas as shaders definidas. Você não vai ter retrabalho nenhum, você vai ter trabalho uma única vez para fazer toda essa aplicação. Então você está animando no Maya e vai jogar para fazer o render no Blender. Pronto, é só isso. Você faz uma vez e depois você só reaplica aquilo, né? Na live que eu estou fazendo, ali parece ser demorado, porque tem toda a parte de explicação, de detalhamento que eu preciso fazer para que as pessoas entendam, ok? Mas na prática mesmo, isso é muito mais rápido do que se imagina. E a etapa de reaproveitar material, cara, isso você cria biblioteca. Você cria a biblioteca e só vai soltando os materiais sendo aplicados, né? Então isso não é diferente em nenhum software, em nenhuma produção. Óbvio que algumas produções os caras trabalham já numa pipeline onde o cara não sai do software. Então o cara já vai para o Maya, o cara já está no Maya, faz o render no Redshift, etc e tal. Só que a realidade é outra. Hoje a gente não tem... Aí eu vou trabalhar a nível de Brasil, porque eu conheço quase todos os animadores do Brasil. A gente não tem animador suficiente no Brasil que trabalhe em Maya. Imagina você numa produção que você precisa, tipo assim, você quer fazer o look dev no Blender por diversos motivos. Eu particularmente eu prefiro muito mais o Cycles do que o Redshift. Primeiro que é de graça, né? Então já está incorporado no software. Então o meu processo ele é muito melhor em trabalhar look dev, porque você já trabalha a comp, você já trabalha tudo dentro do próprio Blender. Eu não preciso de um software terceiro para me fazer. Então a minha pipeline hoje dentro do Blender ela é muito melhor, né? Ela é muito mais prática, muito mais rápida. E hoje você, com diversos recursos que estão sendo implementados dentro do próprio Cycles, para mim ficou impensável eu testar outro renderizador porque não vai me dar o que dá ali, né? Então o denoise em viewport, o denoise por placa de vídeo muito rápido, utilizando inteligência artificial. Então os caras estão implementando tão bem esse recurso que, para mim, nos meus projetos, trabalhar em look dev em outro software é impensável. Porém, hoje a gente tem uma quantidade muito, mas muito pequena de animadores em Blender. Agora imagina eu na minha situação como um produtor de conteúdo pequeno, tá? Bem pequeno, em que eu preciso contratar uma quantidade de animadores grande. Você vai lá, 5, 10 animadores, estou dizendo grande no sentido assim, absurdo, de 5 a 10 animadores que vão trabalhar animando meus personagens ali, meu conteúdo, né? Para minha série, sei lá o que for. Não tem essa quantidade de animadores hoje em Blender que trabalhem muito bem, que são bons animadores. Não tem, tá?
Basicamente tem pessoas que animam muito bem Maya e querem migrar para o Blender, mas o querer não é poder, não é de um dia para a noite. De repente eu tenho um conteúdo que eu preciso fazer rápido. Qual é a minha solução? É muito simples. Eu já tenho toda a minha estrutura de look dev e finalização no Blender. Cara, eu resolvo meu problema na animação, sabe como? Eu vou lá, entrego para os animadores de Maya simplesmente os personagens que os caras vão animar. Só vou pegar esses personagens e vou dar saída neles no Blender. É simples assim. Então, não é inviável, não é reinventar a roda, não. Isso acontece. Pessoal, o que vocês têm que ter na cabeça geralmente os caras pegam VFX, efeitos especiais são feitos no Houdini e renderiza no Max, renderiza no Maya, utilizando o Arnold, utilizando o V-Ray, tá? Então não existe Arnold, não tem Arnold e V-Ray para o Houdini. Agora que fizeram, que o pessoal da Tangent implementou os Cycles para o Houdini. O Houdini tem o Manta Flow, não lembro se tem o RenderMan, mas tem alguns renderizadores para ele, só que isso é extremamente normal, não é reinventar a roda, tá? Não é absurdo esse tipo de processo. Tem muitas produções que trabalham sim com isso, e vou além, tá? Tem muitas produções que, para o render ficar mais leve ou você não perder animações, os caras pegam a animação dele, converte em Alembic e importa de novo para a cena. Tá? Então isso também é normal. Por exemplo, você tem uma simulação de partícula fodida lá, puta, cheio dos negócios, cheio do... Cara, aquilo ali rodando em tempo real na viewport pesa demais. O que o cara faz? O cara exporta em Alembic e reimporta aquilo em Alembic para a cena muito mais leve, muito mais leve. Então, esse tipo de procedimento, ele, volta a repetir, é extremamente normal e já tem várias, mas várias empresas dando essas possibilidades. Tá? Então, volto a repetir, não é uma empresa pequena essa Cube Creative, tem uns trabalhos assim fantásticos, séries para Netflix, séries para TV francesa, isso aqui é uma empresa francesa. Então assim, a Rio dos caras é monstruosa, tem trampo pra caramba. Eu fui fazer um teste para eles e os caras perguntaram, você quer animar em qual software? No Maya ou no Blender? Assim, ó, quando o cara pergunta se eu quero animar no Maya ou no Blender, eu já sei que o resultado final dele, ele está utilizando o Blender para render. Porque se ele estivesse utilizando o Maya, não teria necessidade dele dar a possibilidade do cara animar no Blender. Porque se o cara já está dando a saída no Maya, qual o propósito? Qual o renderizador ele está usando? Né? Agora, quando ele dá a possibilidade de usar o Blender, o renderizador dele final é o Cycles ou o Eevee. Tá? Então é fato isso. Ninguém vai te dar a opção de você animar no Blender sabendo que não tem animador em Blender. Beleza? O cara sabe que não tem animador em Blender. As empresas sabem porque falta animador em Maya. É muito simples. A conta é simplesmente essa. A partir do momento em que esses animadores que eram em Maya já se acostumaram com o Blender, aí você pode ter certeza que as empresas vão simplesmente limar o Maya. Não vão estar mais utilizando o Maya para animar, porque não... aí sim eu digo que não faz sentido. Não faz sentido algum o cara utilizar os dois softwares. Só que ele faz sentido a partir do momento em que ele não tem a quantidade suficiente de animadores para suprir as demandas dele no Blender. Beleza? Então assim, ó, é válido essa indagação, né, essa dúvida do Domingos? Mas em certo ponto, cara, é só se você não realmente... Ah, eu trabalho com 3D, mas... Cara, desculpa, você trabalha com 3D, mas de repente você não consegue enxergar o mercado como um todo. Você não consegue enxergar, igual no meu caso, que além de gerenciar a equipe, produzir, ter contato com outras empresas fora, eu estou dando aula, eu sei qual é o movimento.
tem gente saindo do Maya para vir para o Blender, tem gente ainda achando o Blender improdutivo, tem gente saindo do Max, tem gente perguntando que trabalha com cinema 4D como é trabalhar com o Blender, né? Ah, pô, várias perguntas de nego. Ah, eu trabalho com cinema 4D, será que com Blender eu consigo fazer a mesma coisa? Um monte de gente me perguntando sobre isso, né? Então, assim, quando você consegue enxergar o movimento do mercado, você consegue entender o porquê de fazer certas coisas. Se você não consegue enxergar isso, aí fica difícil você fazer certos tipos de questionamento, né? Então, primeiro de tudo não existe profissional suficiente. Você fala, nossa, mas eu vejo aí um monte de animadores. Cara, o problema tem um monte de animadores, só que tem 3 vezes mais produções do que quantidade de animadores. Um animador, quando está animando algo, cara, ele não consegue fazer 1 minuto por semana, né? Com qualidade, é óbvio. Tem algumas produções aí que dá para fazer, mas, pô, não tem qualidade. Agora, com qualidade, esquece. É 20 segundos, é 10 segundos, dependendo da produção. 1 minuto não vai sair com qualidade, né? Então, a realidade é completamente diferente com relação ao mercado. Então, fica aí a minha resposta com relação à dúvida e ao questionamento que o Domingos fez com relação a isso. Ah, qual é a justificativa? É muito simples. Não tem mão de obra suficiente para suprir a demanda de animadores em Blender. Ponto. Como não tem, as empresas têm que se adequar. Elas vão dar a possibilidade das pessoas animarem no Maya e a finalização do processo em Blender. Porém, os caras também têm personagens rigados e animados no Blender, ok? Vamos dizer assim, a minha live, o propósito ali da minha live é muito simples, é mostrar o processo que geralmente muitas empresas utilizam, ok? Ah, mas pô, você exportou tudo, cenário sim, porque era o que tinha. Por exemplo, eu preferia muito mais renderizar a minha animação utilizando o Cycles. Só que aquela animação ela foi feita no Maya porque o curso me possibilitava ter os rigs em Maya e não em Blender. Foi somente por isso. Então, como o curso que eu fiz ele era todo voltado em Maya, então eu tive que animar em Maya. E aí eu quis renderizar. Eu detesto Mental Ray, detesto Arnold, detesto V-Ray. Não queria instalar o Redshift no meu PC. Simplesmente o que eu fiz? Peguei o meu projeto e joguei ele para o Blender e renderizei aonde eu me sinto confortável. Ponto. Não tem certo, não tem errado. Tem processo, tem workflow, tem método que muitas empresas seguem e que é isso que seguem. E outra coisa, Alembic e FBX são completamente diferentes. Cache de animação é Alembic. FBX é gambiarra. Não inventem trabalhar com FBX com animação, beleza? E outra coisa é que tem workflows que já trabalham, por exemplo, o SD que está sendo implementado em Blender, que vai justamente gerenciar cenas e alembiques, onde você não vai precisar ficar reaplicando material e etc, porque as coisas já vão sair com materiais do software em que você está trabalhando para o software em que você está renderizando. Beleza? Bom, pessoal, acho que eu falei já bastante, eu expliquei pra caramba. Creio que o Domingos aí vai entender, bom, eu acho, né? Vai entender com relação a isso, que não é tão simples quanto uma simples indagação. É uma parada muito mais mercadológica, é uma parada muito mais de quantidade de profissionais de mercado do que simplesmente, porque vai reinventar a roda. Não. Esquece, isso já acontece e acontece muito. Eu acho que, cara, eu não posso mensurar, porque eu seria leviano em mensurar, em falar tipo 50, 60, 70% de produções, o workflow é esse. Né? Óbvio, com ferramentas que os caras já desenvolvem para isso, tudo mais, mas, cara, isso é extremamente normal. Não é completamente absurdo nada disso. Beleza, pessoal? Bom,
Se você quiser também saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, e ficar mais inteirado com relação a essas dúvidas, a esses assuntos, se inscreva aqui no canal, se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se você não curtiu também e quer indagar, quer me questionar, pode deixar comentário, pode questionar, pode indagar com relação a tudo que eu falei. Se não concordar também, não tem problema nenhum, acho que faz parte. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Blender, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a minha comunidade, não só sobre o Blender, tá, pessoal? A galera deve estar confundindo sobre... o Edgar vai ensinar só sobre o Blender? Não. Lá na comunidade a ideia é ensinar sobre processo, sobre workflow, como se trabalhar em produções. Essa é a ideia. Só que é óbvio que a gente vai utilizar o Blender como ferramenta principal, beleza? Então a gente vai ter diversos projetos, a gente vai ter também módulos sobre migrando do Maya para o Blender, então eu vou mostrar para vocês como migrar, eu vou fazer comparativo entre ferramentas, entre o que tem no Maya, o que tem no Blender e tudo mais. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que esteja sanado e até a próxima aula. Valeu! You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?